Muito bem, então vamos falar a respeito de sistemas de cargas e comentar sobre carga linear. Então, o que seria essa questão da carga linear? Vamos imaginar que temos um bloco, tá? Um bloco caracterizado aqui em uma perspectiva, e este bloco possui as suas medidas correspondentes. Uma medida em A, o comprimento, o valor aqui da largura, que é o B, e o valor da altura, que é o C. Bom, o que seria a carga linear? A carga linear corresponde a transferir todo este peso deste bloco para uma determinada aresta, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Bom, se temos esse bloco, temos o volume. Tá? Se temos o volume e temos um material que ocupa este volume, temos também o peso específico. Então, o peso específico, sabemos que é a razão entre o peso pelo volume. Então, podemos caracterizar que o peso deste bloco será gama vezes volume, ou seja, o peso específico do material multiplicado pelo volume. Bom, o que seria o peso linear? O peso linear é a razão do peso pela aresta, do qual queremos caracterizar esta distribuição. Então, imaginamos aqui que queremos transferir todo este peso deste bloco para esta aresta em A, certo? Então, o peso linear vai ser a razão do peso correspondente pelo o valor estabelecido da aresta em A. Ok? Então, esta caracterização do peso linear ficará estabelecido desta forma. Esta representação daqui será a caracterização gráfica de uma distribuição linear, certo? Então, aqui está no aspecto tridimensional e aqui no aspecto bidimensional, ok? Bom, mas como vamos caracterizar este valor da distribuição linear? Então, vamos pensar em um exemplo bastante simples. Então, vamos pensar aqui que temos o peso específico do material. Vamos considerar que este bloco venha a ser um bloco de concreto. Então, o peso específico do concreto é 2.500 kg/força por metro cúbico. E vamos caracterizar as medidas deste bloco. Então, aqui vamos ter a medida em A, valor de 6 metros, a medida em B, o valor de 1 metro, e a medida em C, o valor de 2 metros. Ok? Bom, então, para determinar o peso desse bloco, o que vamos fazer? Estabelecer o produto do peso específico pelo volume. Neste caso, o volume daqui, basta multiplicar as arestas correspondentes. Então, temos que o peso deste bloco será 2.500 vezes 6 vezes 1 e vezes 2. Então, o peso aqui de todo este bloco será correspondente de 30.000 kg/força. Ok? 30.000 kg/força. Se eu quero saber o peso linear, tá? Então, o peso linear em relação a esta aresta. Então, o peso linear será a razão do peso pela aresta A. Então, o peso linear será o valor correspondente de 30.000 divididos por 6. Neste caso, vamos ter 5.000 kg/força por metro, certo? O que significa este 5.000 kg/força por metro? Que a cada metro linear, o bloco possui 5.000 kg/força. Então, no aspecto tridimensional, é como se tivéssemos aqui um valor correspondente de 1 metro, certo? E este 1 metro, teríamos que todo esse peso que está aqui em amarelo corresponde a 5.000 kg/força. A projeção no plano seria caracterizado por esta representação daqui que está em amarelo, tá? Que seria a visão frontal. Então, é como se tivéssemos aqui toda esta medida de 1 metro, tá? Então, a cada 1 metro, temos o valor de 5.000 kg/força. E aqui o total seria
a própria aresta A. Então, a representação dessa distribuição linear ficaria desta forma. Ficaria 5.000 kg/força por metro. Ok? Então, a cada metro temos o valor de 5.000. Se multiplicarmos o valor total, que é aqui o comprimento de 6 metros, vezes o valor de 5.000, vamos ter 30.000 kg/força. Então, toda esta parte daqui, esta representação, corresponderá ao peso total da estrutura. Tá? Então, se é dado um determinado bloco com um determinado peso específico, a gente pode simplificar e caracterizar com esta representação. Então, esta será a representação do carregamento no plano estabelecido. Bom, uma outra maneira que podemos utilizar é o seguinte. Bom, sabemos que o peso é o peso específico pelo produto correspondente do volume. E o peso linear será o peso divididos pela aresta em A. Então, a gente pode desmembrar esse peso, certo? Peso específico vezes A, vezes B, vezes C, e divididos pela aresta em A. Ao realizar esse desmembramento, podemos cortar tanto no numerador e o denominador, pelo valor A. Com isso, sabemos que o peso linear, o peso de distribuição linear, corresponderá ao peso específico pelo produto de B e C. Mas quem é B e C? Corresponde, no caso, à seção transversal correspondente deste bloco. Então, a seção transversal corresponde aos valores de B e C. Então, muitas vezes, quando queremos saber o peso linear de uma maneira bem direta, podemos multiplicar o peso específico do material por sua aresta correspondente da seção transversal. Com isso, vamos ter o mesmo valor, certo? Então, o peso linear corresponderá o valor de 2.500, que é o peso específico, pelo valor da área da seção transversal, que nesse caso é o valor 1 por 2. Tá? Vamos ter também o mesmo valor de 5.000 kg/força por metro, certo? Bom, esta questão da distribuição linear, aqui que a gente utilizou, corresponde a uma distribuição linear do peso próprio. Tá? Então, vamos supor que temos o peso próprio dessa viga e queremos caracterizar em uma única aresta. Mas, muitas vezes, podemos ter vários blocos. Um exemplo, podemos ter uma laje e queremos transferir o peso da laje para a viga, certo? Então, temos que caracterizar o peso da laje e estabelecer uma distribuição linear e, a partir dessa distribuição linear, transferir para a viga. Então, aqui teríamos um outro exemplo que poderíamos caracterizar, certo? Então, vamos supor que temos aqui uma laje, queremos distribuir todo esse peso da laje em relação a esta viga. Então, temos que calcular o peso da laje, verificar a sua área de influência, estabelecer a distribuição linear e somar também com a distribuição linear do peso próprio da viga, certo? Então, aqui um exemplo bem direto que corresponde à distribuição linear.